Vamos lá, matéria da Sharon Amaral sobre a prisão do Daniel Silveira e o descumprimento de medidas. Vai para rodar. O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso em casa e detido pela Polícia Federal um dia depois de perder o foro privilegiado por não ter conseguido se eleger como senador do Rio de Janeiro. A prisão foi motivada por descumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e acesso às redes sociais. Na casa de Silveira, a Polícia Federal encontrou R$276 mil em dinheiro. Na decisão, Moraes proibiu que Silveira conceda qualquer entrevista, salvo por autorização do STF. Também determinou a suspensão do porte e posse de arma de fogo, a retenção do passaporte do ex-deputado e busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, Silveira será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. Muito bem. Diretor, pega o vídeo 3 para a gente aí, que também é sobre o Daniel Silveira. Então aí a gente otimiza o programa aqui para não ficar quebrando no mesmo tema. Tá na mão? Tá. O advogado criminalista, ele falou, né, que esse mandado não significa imunidade. Vai lá, pode rodar aí. Os parlamentares têm absoluta liberdade de expressão, mas, efetivamente, isso não quer dizer que eles tenham uma licença para praticar delitos, para se insurgir contra a ordem democrática, para pregar desrespeito a decisões judiciais. Defendi a condenação do deputado até aqui na CNN, porque entendi que, na verdade, ele extrapolou em todos os níveis. Você não tem liberdade de expressão, mandato não é imunidade. Mandato é liberdade de defender teses sem medo de qualquer pessoa. Teses, não crimes. Agora, neste caso, eu entendo que, tendo em vista a graça concedida pelo presidente da República, não se justificaria a imposição de uma medida cautelar por descumprimento, que a cautelar deveria ter sido suspensa. Muito bem. Tá aí, então, Zezinho, começamos com você sobre esses dois vídeos, essas duas falas, a reportagem da Sharon e a fala desse criminalista. Olha, eu sempre repudiei as falas do Daniel Silveira, quando ele desrespeita os ministros do STF, surra de gato morto, pegar a cabeça, jogar numa lata, até fazendo referência lá que a gente viu na Ucrânia. Aquilo eu repudiei, sempre bati, não concordei. Agora, quando vem o indulto, acabou. O indulto ali é o salvo-conduto, não tinha mais. Aí tem o advogado aí, o jurista, ele foi muito feliz. Então, essa prisão, ela não pode ultrapassar, que tem aqui dois advogados, e eu acho que eles não podem ser torcedor, eles têm que se ater ao direito, eles aprenderam. Agora, quando é comentarista, militante, torcedor, aí ele vai na vibe da politicagem. Mas tem aqui, Zé? Tem comentarista militante? Não sei, você conhece. Samuel, se soltar, ele fica só a viola de uma corda só, jogando para a plateia dele. É o representante legal do Buiú, Ele joga, ele é treinado, ele foi lá para o Maranhão, ser treinado por Fábio Dino. Ele sabe muito bem como ser um comunista também. Mas vamos aqui. O que nós estamos vendo é excesso do STF. Não dá, terminou o mandato, era algo, mas que ele quebrou, que não poderia usar. Realmente, ele é indisciplinado, ele não pode, mas aí tem. Nós temos aí a graça, o perdão. E aí? Não vale mais o perdão? Aí ele leva preso, então foi, rasgou. Não, mas não foi. Então, o que nós precisamos ver nesse momento é que esse processo tem que descer para a primeira instância. Para a primeira instância. Então, a gente vai ver até quando quem parar Alexandre de Moraes. Até quando? Eu repudio mesmo as falas e as atitudes do Daniel Silveira. Eu repudio. Entendeu? Eu sei que tinha medidas para ele não ir para as mídias sociais e ele insistentemente vai lá e faz. E agora, coincidentemente, parece que está tudo conspirando. E não é pela minuta lá que nós estávamos falando. E outra coisa, Cisco, que eu esqueci.
No dia 14, o Arthur Duval procurou ele lá no salão, o Alexandre de Moraes, e falou que foi lá e falou do que ha acontecido. Aí ele chamou e disse, você não pode dar essas declarações, não? Aí ele falou, não, então eu não posso fazer nada. Quer dizer, ele se negou, o Arthur Duval conversou com o Alexandre de Moraes no salão. É Marcos Duval. Pô. Marcos Duval, desculpa, obrigado. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, todos, o STF, tem que chegar o momento de botar a bola no chão, porque não dá mais, o Brasil não pode viver essa crise e esse ativismo político. Aluno comunista treinado no Maranhão, Samuel Costa, sua vez. Olha, primeiro eu quero aproveitar aqui o espaço para fazer o pedido aqui do Celso Gomes, do bancário de Santander, que está cobrando Moisés Cruz a promessa que ele se comprometeu a subir a 7 de setembro. Né? Bora combinar com o Zezinho. Isso. Aí a data aí. Tá o aí, dia. Celso. Então, se o Moisés não cumprir, ele é fujão igual o Bolsonaro. Vou dar um abraço para o Oscar Neto, para o doutor Wilson Dias, o advogado do trabalhador, um beijo no coração e continue nos acompanhando. Pessoal, é engraçado assim, a seletividade das falas que o Zezinho tenta, né, impor aqui. Aquilo que é conveniente, ele fala que o Marcos Duval encontrou no dia 14, supostamente, o Alexandre de Moraes, relatou o fato ao mesmo, e o Alexandre de Moraes havia dito que não poderia tomar nenhum tipo de providência se ele não se manifestasse. Aí as outras partes que o Marcos Duval fala, ele tenta descredibilizar aqui. Agora, a situação do Daniel Silveira, pessoal, é a seguinte, tem uma coisa chamada crime continuado. Reiteradamente, ele cometeu crime, vários crimes. Aí sabe qual é o problema desses bolsonaristas? Que eles são muito burros. Toda vez que tu ofender um ministro do STF, o juízo competente para apreciar é justamente o STF. Está no regimento interno do STF. Aí o Zezinho fala que é perceptível, né? Aí o desconhecimento dele nessa matéria específica, falar, tem que descer para a primeira instância. Ah, mas ele recebeu o indulto, o perdão. Mas aí, ô Zezinho, ele cometeu reiteradamente outros crimes. Tanto é que pode ter cometido um suposto novo crime na fala de um senador da República. Ah, você não viu a fala do jurista, não? Então você está descredibilizando um jurista, um grande advogado. Olha só, existem as correntes. Não, você para de querer... Samuel, sua retórica, você fala de sofisma, a sua retórica, olha, você só... O telespectador já te conhece de sua retórica. Se tu perguntar aqui pro Zezinho o que é uma jurisprudência, ele não vai saber definir. Ele não sabe o que é corrente majoritária, o que é corrente minoritária, o que é uma doutrina. Aqui eu faço um desafio. Aqui em Porto Velho, que é uma das capitais que tem a maior concentração de advogados, né, que declinam o apoio ao Bolsonaro. Quantos compactuam com a fala desse jurista? Tem base jurídica, tem referencial teórico e tem capacidade técnica para falar. Mas o direito, Zezinho, ele não Para de falar bonito, não joga pra plateia, Samuel. Você sabe o que é aquele jurista, Samuel? Se você... Você quer descredibilizar um grande jurista, pô. Zezinho, que é isso? Vai estudar mais, Samuel. Zezinho, eu não posso... Vai viver, vai ter uma vida vivida na advocacia pra querer falar bonito aqui, rapaz. Sabe o que eu tô falando do Zezinho? É que ele é burro, ele não estuda, ele quer que eu me adeque meu vocabulário é o dele. Ele é leigo, ele não sabe o que ele tá falando aqui. Jurista, fala de ti, vai. Na tua concepção. Teve arbitrariedade por qual? Qual é a base legal, base constitucional? Tinha um indulto. Tinha indulto, meu amigo. Assim, ó, o debate não pode ficar com vocês dois. Conclui, por favor, Samuel. Cara, você tem mais três pessoas não quero aproveitar e pedir não quero pedir desculpa pro Zezinho, que ele não é burro, não, é inteligente. Ah, tá bom. Moisés, sua vez. Eu discordo do meu ilustre doutor Samuel, porque, primeiro, Samuel, se o juiz foi ofendido, ele não poderia julgar. É o que está na lei. Você é sabedor disso, doutor. Ora, eu ofendo um juiz, ele mesmo vai me julgar, você que está em casa. Quer ser julgado por uma pessoa que você ofendeu? É claro que ele vai te meter a caneta. E a lei diz que quando você é suspeito, você se declara no processo. Olha, eu não posso julgar esse processo aqui porque eu tenho um embate, eu tenho uma antipatia pelo Moisés. É o que está na lei. Agora, o Alexandre de Moraes, pessoal, para você que, como o Samuel diz, leigo, que não acompanha muito bem esses assuntos jurídicos, então, se ele é uma vítima, a lei proíbe que a própria vítima seja o julgador. Aí é fácil. Porque se eu, como uma vítima, sou o julgador, vou fazer o quê? Descer o ferro. O Daniel Silveira, ele está sendo violentado pela própria lei. A lei que deveria protegê-lo
está o violentando, estuprando. Ele foi estuprado, foi? Pela lei e pelo Alexandre de Moraes. Porque ele está sendo, ultrajado. Ele não está tendo direito a nada. Ele vai recorrer a quem? O Zezinho bem disse. Como ele não tem mais foro privilegiado, era para descer para a primeira instância. Não faz sentido continuar no STF. Nós já temos, Samuel, nós já temos decisões. Vou pegar um caso aqui de Rondônia. Teve senadores aí que renunciaram para não ficar mais no STF. Porque lá no STF ele vai recorrer para quem? Ele vai se defender como? Hoje, a situação do Daniel Silveira, ele é um preso na UTI. Ele não tem o que fazer. Não tem advogado para defender o Daniel Silveira. Vai para quem? Dele, hein, mano? Não tem para... Mas Samuel... Cadê o Magno Malta que vai ajudar ele? Samuel, independente de qualquer pessoa, ele tem que ter direito à defesa. Eu também acho. Ali já Por que existe... os advogados daí não pedem dicionário disso aí que tu tá falando aí, então, já que é tão fácil? Os ministros prontos para engoli-lo, para tragá-lo. Ali não há o que fazer mais. Cara, ele está na UTI, não tem advogado que consiga defendê-lo. E o André Mendonça tá onde? Então, o que acontece, pessoal? Existem várias arbitrariedades nesse processo. O Brasil deixou de ser um país de confiança, porque usa-se a lei para perseguir, para estuprar, para massacrar aqueles que você não gosta. É o que estão fazendo com relação ao dinheiro. As contas deles estão bloqueadas. Ele precisa do dinheiro para se manter, pagar as contas dele. Os dinheiros estão todos bloqueados. Aí... Ele vai botar esse dinheiro aonde? É claro que tem que estar em casa mesmo. O Daniel Silveira hoje é uma pessoa que tem os direitos humanos usurpados, ultrajado. E cadê vocês dos direitos humanos que não defendem um cidadão, uma pessoa? Ele errou, cometeu um erro, mas ele recebeu perdão. E pelo perdão que ele recebeu, que é constitucional legal, inclusive o pessoal do governo Lula tentou tirar o perdão judicial, queria tirar a equipe de transição. Sabe por que não tiraram, pessoal? Ficaram com medo de um dia eles precisarem do perdão também, e aí serem questionados, mas aí mantiveram o perdão do Daniel Silveira. Se o perdão está mantido, a justiça não derrubou, o STF não derrubou, tem que cumprir o decreto presidencial. O perdão está valendo. Herbert Lins, sua vez. Antes de começar a minha análise, meu comentário, eu desejo fazer uma pergunta, e peço licença ao telespectador para que eu possa fazer uma pergunta a Moisés Cruz. Moisés, antes de eu começar a minha fala, vamos ver se você consegue me responder. Um cidadão que danifica o bem público, ele deve ser punido? Deve ser punido. Né? Sim. Agora, com direito à defesa, à autodefesa, com todos os direitos legais, como qualquer outra pessoa. Você, telespectador, talvez não lembre, mas Daniel Silveira é aquele que arrancou a placa de homenagem a Marielle Franco, morta no Rio de Janeiro. Isso foi uma réplica, né, Herbert? O que ele fala que foi uma réplica, né? Os bolsonaristas são demais, né? Eles riem deles mesmos, das patifarias. Mas é isso. O meu comentário é que Daniel Silveira responda pelos seus crimes, pelo seu desacato à justiça, pelo desacato ao Poder Judiciário. E eu digo a você que está em casa assistindo, decisão judicial, entendeu? Se cumpre. Agora tem as instâncias depois para questionar. Entendeu? Então, com relação ao Daniel Silveira, ele está colhendo o que plantou. Ele plantou vento e está colhendo tempestade. E o que me estranha muito é ter R$270 mil embaixo do colchão. E o Moisés aqui fazendo uma ginástica mental, como sempre diz o Zezinho, para justificar esse dinheiro, né, debaixo do colchão. Se está bloqueado, como é que ele tem 270 mil debaixo do colchão? É estranho, né, trabalhador brasileiro? Você que está nos assistindo. Ricardo, sua vez. A gente vê uma perseguição implacável contra o Daniel Silveira. Inclusive isso... Bateu foto com ele, foi, cara, no avião? Prejudicou ele na própria eleição. Apesar de ele ter sido o terceiro mais votado senador do Rio de Janeiro, uma votação muito expressiva, 1,5 milhão de votos, ele foi altamente prejudicado pelas ações do Alexandre de Moraes. Agora, veja bem, o Silveira, o Daniel Silveira, ele foi contemplado, ele foi beneficiado pela graça
dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então a graça, o indulto e a anistia, ela tem previsão legal e ela visa extinguir a punibilidade. Então, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele deu a graça, ele disse o seguinte, olha, ele não vai mais ser punido de nenhuma forma. O próprio Augusto Aras, ele disse o seguinte, que os efeitos secundários da graça, os efeitos secundários, que seria, no caso, a inegibilidade, não deveria ser aplicado. Tudo deveria ser extinto. E mesmo assim, Alexandre de Moraes passou por cima da Procuradoria da República, de qualquer jurista, de qualquer advogado que entende do tema e bateu o pé e falou, não vou acatar a graça do presidente da República. Parcialmente ele acatou, mas ele manteve os efeitos secundários que prejudicou. Ele correu, ele disputou a eleição sub judice, estava inelegível, foi considerado pelo STF, e aí teve foi o terceiro mais votado. Isso prejudicou. Então, realmente, a gente vê uma perseguição implacável, isso não vai acabar. Eu sempre disse aqui, o STF, eles vão fazer de tudo para deixar os bolsonaristas inelegíveis. Eles vão perseguir. Eles estão tirando foco. A gente não vê uma apresentação real até agora de como o governo Lula vai governar o país. A gente vê Bolsonaro em voga. O nome Bolsonaro não sai da boca do Lula. O Samuel pediu 30 segundos. Doutor Ricardo Frota, o teu ex-cunhado, Ivo Cassol, ele foi preso por muito menos. Foi condenado, ficou inelegível. E se o critério fosse bom de voto, era para o Ivo Cassol nunca ter sido preso, porque ele não ia ficar em terceiro lugar, não. O Ivo Cassol não foi agraciado pela anistia. Ele ia ganhar a eleição. Ele não foi de graça. Ele não foi agraciado. Ele quer bater no STF. Aí tá lá Nilton Capixaba, Natan Ivo Cassol, ele está falando juridicamente. O Daniel Silveira foi beneficiado pela graça. Ele foi beneficiado pela graça. Parcial não. Inelegível. Parcial não, porque a decisão outrora, no momento anterior, ele disse que, inclusive, os efeitos secundários também seriam contemplados pela graça. Perfeito. O que não foi no caso do Daniel. E não pode esquecer... não é uma perseguição política, eu tenho outro nome. O Samuel não pode esquecer também que tem uma decisão e um vídeo do Alexandre de Moraes falando que graça presidencial não se discute. Isso aí é um vídeo que está na internet, isso numa sessão no plenário do STF. Então, pessoal, se o próprio Alexandre de Moraes não entende a própria decisão dele, tá difícil, né? Esse STF virou um órgão perseguidor de direitistas. O Zezinho pediu 30 segundos depois. O Zezinho pediu quem pediu a impugnação do Daniel Silveira foi o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro. Vai lá. Não, do Rio de Janeiro, tá dizendo. Ministério Público Federal. Local, é do Rio de Janeiro, local. Olha, a Lindora, a procuradora pediu para que o processo descesse. Ela pediu para descer. Pois é. A Lindora. Subprocuradora. Subprocuradora. Ela pede, mas quem manda você sabe. Espera aí. Samuel, olha, eu não vou fazer uma pergunta, mas depois você pode você não tumultuar o programa, que você está pior do que Buiú, tumultuando e só com bravata e retórica, como lá na Grécia Antiga. Sofista. Mas peraí, sofisma. Peraí, deixa eu terminar. O cara teve bloqueio nas contas dele de mais de 500 mil. Ele ia guardar o dinheiro aonde? Era na cueca? Qual é melhor, guardar o dinheiro em casa ou na cueca, Samuel? Tu guardava dinheiro na cueca. Olha só. Eu vou já falar. Olha, o Zezinho antigamente tinha narrativa, depois a ginástica mental. Agora ele adorou essas duas palavras: retórica e sofismo. Eu tenho obrigação, vai ser Zezinho sofismo. Que dá mais pinguela aqui no programa é tu. Você tinha pedido 30 segundos? Ou... Mas é isso aí, o Zezinho está correto, o que o Zezinho falou verdade. A subprocuradora pede, oficia o STF, mas eles não aceitam. Então fazer o quê? Está difícil. Não existe mais direito de defesa. O Daniel Silveira hoje vive na UTI por conta de Alexandre de Moraes.